barco. Pronto? Bora então, pessoal, continuando aí a aula de geografia agrária. Estou falando para vocês de agricultura familiar e as formas de trabalho. Falei da parceria, expliquei já a parceria, não falei para vocês? Já. Pode colocar então o próximo, pessoal, agora, ó. Também ainda em cima do trabalho, que é o arrendamento. Pode por aí. Arrendamento. Oi. Não, a parte de sistemas agrícolas eu dei na frente B no primeiro ano, mas não atualidades. Isso, atualidades foi agronegócio, exatamente. E além disso, na parte de atualidades, eu acho que eu falei também sobre ILPF, lembra? Conservação do solo, integração lavoura, pasto, floresta, que era, então, eu falei também em atualidades. Isso. Pessoal, o que que é o arrendamento? Arrendamento, pessoal, é quando a pessoa. Peraí, eu não vi, peraí. Ela tá. Ah, verdade. Não tinha visto. Pronto. Voltando aqui. Não tinha visto que a Gui tinha pedido para entrar. Então, ó. É... Arrendamento. Pessoal, o que que é o arrendamento? Arrendamento é quando o trabalhador ele presta o seu trabalho para a fazenda, lá pro fazendeiro, tá? E em troca ele recebe uma parcela da terra, uma parte da terra. Nessa parte da terra, ele pode produzir e comercializar o que ele produziu. E aí ele faz seu salário, tá? Então, arrendamento, pode colocar aí, pessoal. O trabalhador recebe. Mano, eu vou descer lá, eu vou bater nesse cara do caminhão. Falando sério. Puta que pariu. Além do cheiro de diesel dentro da minha casa, o cara não desliga a porra do motor. Pô, nossa, que não, mas tá me irritando. Além do motor ficar toda hora, tem o cheiro do diesel. Tá dentro do meu apartamento esse cheiro. Impressionante. Nossa senhora, tô com dificuldade para respirar aqui com esse cheiro de diesel queimado. Tá louco. Ó, arrendamento então. Põe assim, o trabalhador recebe. Tô. Tá tudo certo, ó. Tá aqui. Saiu toda a minha revolta na gravação. Ó, o trabalhador recebe. O trabalhador recebe uma parcela da terra. O trabalhador recebe uma parcela da terra como pagamento. Nossa, foi embora, ainda bem. Como pagamento pelo trabalho. Como pagamento pelo trabalho. Podendo produzir, podendo produzir e comercializar. Deixa eu colocar aqui que a Lopes só vem na primeira. Podendo produzir e comercializar. Oi? Sim, totalmente diferente. Ó, o arrendamento que a gente tem hoje, tá? Vamos pensar. É isso, exatamente. Esse exemplo que o Felipe deu. É como se fosse um aluguel. O cara tem a propriedade e ele não quer produzir nada lá. Não quer produzir, mas ele tem uma puta propriedade gigante, né? Chega um usineiro que tem interesse em plantar cana naquela propriedade, ele meio que paga uma mensalidade para a pessoa é, poder produzir naquela região, naquela terra, certo? É um aluguel. Esse arrendamento é totalmente diferente desse. É que o termo acaba sendo o mesmo, porque você também adquire uma parte uma parcela ali da propriedade onde você pode produzir. Só que aqui é coisa de mercado interno, é bem uma produção bem menor, tá? Quando a gente fala de arrendamento na cana ou na soja, aí é mercado externo, é coisa grande, tá?
Ah, não, aí é combinado de cada caso é particular, entendeu? A pessoa ela ajeita com o dono da terra quanto que ela vai pagar, se ela vai pagar uma parcela do que ela lucrou, ou se ela vai pagar um fixo por estar usando a terra, entendeu? Aí é variável. Fica restrito entre o dono, né, da propriedade e quem está arrendando, tá? Fechou? Bom, pessoal, agricultura familiar, pequenas propriedades, minifúndios, minifúndios. Essa é a característica de um minifúndio. Dá uma olhada, pessoal, ó. Pode pôr na frente. Policultura, tá? A gente não tem a produção de um único tipo de produto. Ó, geralmente, né, como a gente está falando de agricultura familiar, nós temos a produção de gêneros alimentícios, frutas, verduras, legumes, tá? Policultura. E algumas dessas terras, né, utilizam, né, um maquinário, tá? Não é maquinário assim, né, de 1 milhão, 2 milhões de reais, tá? Não é nada disso, mas é um maquinário mais restrito, tá? Mas como existe aí o crescimento econômico, tal, algumas até investem em trator, né, em algumas máquinas aí, tá? Então pode pôr aí, ó, pequena mecanização. Puta, o cara ligou de novo o caminhão, mano. Ave. Tô intoxicado de diesel aqui. Oi, isso, ó, policultura nas pequenas propriedades e pequena mecanização. Agora vocês vão colocar um asterisco e põe assim, Brasil. Asterisco, Brasil. Pessoal, a agricultura familiar no Brasil ela é extremamente importante, tá? E por que que ela é tão importante? Porque é a que produz gêneros alimentícios para o nosso consumo diário. A agricultura familiar ela é voltada para o mercado interno, ó, não é subsistência, não é mercado externo, é mercado interno, mercado nacional, beleza? Então, põe assim, asterisco, Brasil, aí põe assim, agricultura familiar agricultura familiar é responsável, agricultura familiar é responsável por produzir gêneros alimentícios responsável por produzir gêneros alimentícios para o mercado interno, para o mercado interno. Aí, põe assim ainda, pessoal, em Brasil, as duas regiões que nós mais temos propriedades, né, que são consideradas propriedades familiares, tá? Põe assim, as duas regiões com a maior quantidade com a maior quantidade desse tipo de propriedade, com a maior quantidade desse tipo de propriedade são são o Nordeste e o Sul. Nordeste e o Sul.
Pessoal, olha só. O Sul era disparado, tá? Por questão histórica também, tem muito isso, né? Agora, o Nordeste, nos últimos anos, ele entrou nessa também, porque no governo do PT, tá? Segundo mandato do Lula e mais no, programa, no período da Dilma, tá? Nós tivemos um programa nacional que ficou conhecido como PRONAF, tá? Programa Nacional da Agricultura Familiar. E o PRONAF, ele acabou atendendo, né, várias reivindicações de camponeses, né, de pessoas que tinham interesse em estabelecer uma propriedade, né, uma propriedade que seria voltada para o mercado interno, para produzir alimentos, e muitos deles estavam no Nordeste, tá? Então, vários acabaram sendo beneficiados com esse programa e houve uma expansão dessa agricultura familiar no Nordeste, tá? Isso de uns 10 anos para cá, 10, 12 anos para cá, beleza? Aumentou bastante lá no Nordeste o número de propriedades. Agora, ainda temos no Nordeste um predomínio do latifúndio, tá? Também por questão histórica, né? Questão ali da cana-de-açúcar, né? Das antigas oligarquias, né? Então ainda existe uma concentração fundiária no Nordeste, mas hoje tem também bastante propriedade familiar. Tranquilo? Oi. Você fala da agricultura familiar? É, Legumes e verduras em geral, tá? É o que mais produz. Tem muita produção de arroz, feijão, certo? Cereais também, né? Grãos assim, mas não de agricultura comercial, tá? Basicamente é isso. Algumas no sul do Brasil têm até criação extensiva, né? De ou gado, bovino, né? Ou eles produzem frango, eles produzem porco também, pecuária suína, tá? Também tem isso no sul do Brasil. No Nordeste é mais a parte agrícola mesmo, não pecuária, tá? Para familiar, tá? Para agricultura familiar eu falo. Seria aí frutas, legumes e verduras, basicamente. Beleza? Certo? Aí vai muito, ô Felipe, também da condição do lugar, né? É, por exemplo, algumas áreas um pouco mais secas, né? Eles produzem mandioca lá no Nordeste, que é a macaxeira, né? Que eles falam, entendeu? Então depende muito da questão climática também, tá? Show? Bom, seguindo, ó, só para fechar o que o Felipe perguntou, arroz, pessoal, produção de arroz é Rio Grande do Sul, tá? Sul do Brasil. Rio Grande do Sul, arroz. Tá? É o grande produtor. E é agricultura familiar. Tá? Bom, seguindo então, número 3, jardinagem. Agricultura de jardinagem. A agricultura de jardinagem, pessoal, é muito praticada no Sudeste Asiático, tá? Pode por aí, Sudeste Asiático. Tem algumas áreas aqui na região andina também, tá? Cordilheira dos Andes. Então, ó, reparem, Sudeste Asiático, Cordilheira dos Andes, a gente está falando de regiões montanhosas, tá? Já vou mostrar a imagem aqui. Ela possui alto rendimento. Põe na frente por que, que o rendimento é alto. Tem um motivo para isso. Alto rendimento. O alto rendimento, pessoal, de uma agricultura de jardinagem não é porque ela é muito mecanizada, tá? O alto rendimento ele ocorre por dois motivos. Pode colocar aí o primeiro motivo: abundância de mão de obra, abundância de mão de obra. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, pessoal, mão de obra pouco qualificada. Mão de obra pouco qualificada. Então, gente, quando você junta os dois, mão de obra abundante e mão de obra com baixa qualificação, concorda que você tem uma produção enorme.
você não precisa pagar muito, você não gasta tanto para pagar e você consegue produzir uma grande quantidade, certo? Então é isso, por isso o alto rendimento. A prática comum da jardinagem, pessoal, pode pôr esse asterisco, ó, é feita nos terraços, que a gente chama de terraceamento, que é essa imagem aqui, ó. Dá uma olhada. Os degraus, tá vendo? Ó? Isso aqui não é curva de nível, hein, pessoal? Não confundam, tá? Isso aqui é terraceamento. Curva de nível é numa área relativamente plana, tá? A gente chama de aplainada. O terraceamento é numa área montanhosa, certo? Então, põe na frente, pessoal, o que é terraceamento? Pode falar? Pode? Estabelecimento, estabelecimento de degraus, estabelecimento de degraus em áreas montanhosas, degraus em áreas montanhosas, para evitar o deslizamento de encostas, para evitar o deslizamento de encostas e a erosão. Deslizamento de encostas e a erosão. Principalmente no Sudeste Asiático, ó, e aí é matéria que vai cair hoje, tá, para vocês, né? Nós temos um clima que é o clima monsônico, tá? O que acontece no clima monsônico? Nós temos chuvas torrenciais no verão, lembra disso? Tá? Vocês devem ter estudado para a prova de hoje, tá? Nós temos chuvas torrenciais e essas chuvas, elas acabam aglomerando a água nesses degraus. Por isso, nos terraços do Sudeste Asiático, a maior produção que a gente tem é a risicultura. Lembra que as monções de verão, elas são úmidas, muito úmidas, e favorecem a risicultura. E as monções de inverno, elas são secas, tá? Então, a jardinagem, ela acaba sendo favorecida no Sudeste Asiático por causa do relevo, tá? Que você faz o terraço e por causa do clima monsônico. Tranquilo? Oi? Ah, tá. Ah, isso, exatamente. Então, ó, é em terraços e favorecida pelo clima monsônico, certo? Beleza? Próximo, número 4, plantation. Nossa, acho que vocês. Eu não sei que assunto que vocês não devem aguentar mais ver. Plantation, mercantilismo, né? Parece que você fala o termo, já vem a reprodução automática do que é, né? E você vê todo ano, tá vendo, Paulinho? Todo ano vê plantation, tá? Então, olha só. Essa plantation aqui, pessoal, ela não é a plantation do período colonial, tá? Que eu vou falar para que eu vou até citar aqui para vocês. Essa plantation, pessoal, ela tem um tripé produtivo que envolve esses três eixos aqui, ó. Dá uma olhada, tá? Reparem, quando eu falo da plantation do período colonial, eu me refiro também ao trabalho escravo. Hoje, né, é ilegal, é crime a prática da escravidão. Na época do período colonial era permitido, né? Então a gente tinha um eixo aqui que era da escravidão. Atualmente, quando a gente fala plantation, a gente caracteriza nesses três eixos. Grande propriedade, uma produção só, grande propriedade e voltada para o mercado externo, beleza?
Então pode copiar isso. Ô, gente, na boa, eu vou fechar essa janela, senão eu vou dar um tiro nesse cara. Sério, não? Não aguento mais. Velho, que cara chato. Puta, ele liga esse caminhão, é um turbo de diesel que vem aqui dentro. Eu moro no primeiro, por isso. Eu tô sendo pulverizado com esse óleo diesel desgranhento aqui. É uma mudança que tá tendo aqui. Agora que eu vi lá. Agora, eu queria entender por que que ele liga o caminhão. Qual que é o princípio disso? Se o caminhão tá parado, tem que descer as coisas, não tem que ligar o caminhão. Anotaram aí, pessoal? Ó, uma produção voltada em grandes propriedades e para a exportação, tá? Ó, beleza? Isso aqui é mantido do período colonial e a única coisa que a gente não tem do período colonial é a escravidão. Mas, posso avançar? Pode? É meio de 20, né, pessoal, que termina? Ó, não tem a escravidão, mas tem alta exploração da mão de obra. Pessoal, é aquela ideia. Ah, a plantation hoje ela é mais justa. Não, não é mais justa. A escravidão hoje ela é proibida, tá? Ela é ilegal, ela é condenada por, né, organizações internacionais, inclusive existe dentro da própria OMC que se há prática, né, de escravidão e aquilo lá gerou um produto, existe a recomendação, né? Não existe não é nada imposto, mas existe a recomendação de que não se compre o produto que é derivado de trabalho escravo, tá? Isso é muito difundido no mundo inteiro, mas muitas empresas elas driblam a proibição da escravidão com isso aqui. Então escrevam aí, ó, autoexploração da mão de obra puxa 3 setinhas. Autoexploração da mão de obra e puxa 3 setinhas. Ai, agora eu tô respirando pelo menos. Tem muito autor que coloca que a alta exploração da mão de obra é a escravidão moderna, tá? O que seria a escravidão moderna? Primeiro item, então, pode por aí, ó, baixos salários. Segunda setinha, longas jornadas. Longas jornadas. Terceira setinha, péssimas condições de trabalho. Péssimas condições de trabalho. Tá? Então, assim, você não tem escravidão da época colonial, tá? A gente não tem, né, a ideia da plantation da época colonial, que tem essa imagem, tá, do escravo lá sem receber nada e tudo mais, mas nós temos uma plantation moderna, onde o cara recebe, né, o trabalhador recebe, só que recebe um baixo salário, ao invés de ter uma jornada de trabalho regulamentada, ele tem uma jornada de trabalho de exploração, tá? E as condições nas quais ele trabalha são condições ruins, certo? Então, ó, essa imagem representa a plantation da época colonial e essas características aqui, elas identificam a atual plantation, tá? Isso aqui mais isso. Pode passar? Pode. Vamos entrar agora, pessoal? Isso, vamos entrar agora, né, no período aí atual, que a gente tem predomínio em vários lugares do planeta, tá? O Brasil ele está muito inserido nisso, né?
apesar da gente ter alguns problemas ainda em algumas áreas aí agrícolas, hoje dá para falar que o Brasil ele está dentro desse número 5, né, o país todo praticamente de capitalista, né, a agricultura capitalista. E aí vamos entender a agricultura capitalista a partir das revoluções verdes. Então pode pôr número 5, agricultura capitalista, e aí vamos lá. Revolução Verde, primeira fase. Revolução Verde, primeira fase. Pode pôr o ano aí, ó, 1950, tá? Aí eu vou colocar para vocês, pessoal, o que, que veio de inovação, tá? Com o período da Revolução Verde. Pode ir? Primeiro, pessoal, ó, introdução do maquinário, tá? É o grande diferencial da Revolução Verde nessa primeira fase, é a introdução do maquinário, certo? O maquinário fez com que a produção e a produtividade aumentasse num ritmo gigantesco, tá? E aí eu quero fazer um parênteses aqui, gente. É um assunto que a gente não viu ainda esse ano, mas nós já vimos em outros anos, tá? Ó, 1950, tá? O mundo, né, estava passando aí por um período de transição demográfica. No Brasil, lembra, a gente viu isso no primeiro ano. Nós vamos ver ainda na frente um segundo semestre. Nós vamos ver essa parte. Se tomara, né, com aula presencial. Então, olha só, o mundo nos anos 50 estava passando por uma transição demográfica que era bem definida da seguinte maneira: países europeus praticamente já tinham concluído a sua fase de urbanização, e aí muitos deles estavam entrando naquela que a base estava se estreitando, o meio estava aumentando e o topo estava diminuindo, que a gente chama de bônus demográfico. Países subdesenvolvidos, lembra, países de terceiro mundo, né? A gente está falando de Guerra Fria, período de Guerra Fria, entre eles o Brasil, estavam passando por um alargamento da base, tá? Por causa do êxodo rural que estava num processo praticamente inicial, uma galera indo para a cidade, as taxas de natalidade explodindo, certo? E, né, nesse caso, havia até uma ideia de que parecia que a teoria malthusiana estava se concretizando. Porém, a teoria malthusiana ela é quebrada aqui nesse período devido às introduções da Revolução Verde, principalmente a questão do maquinário. Malthus falava que a produção de alimentos ela iria crescer num ritmo de PA e a população mundial iria crescer num ritmo de PG. No entanto, pessoal, com a introdução de maquinário, a produção de alimentos ela consegue crescer num ritmo acelerado. E automaticamente a população mundial começa a declinar esse crescimento. A Europa é um exemplo disso. O Brasil estava passando pela explosão demográfica em 50, só que a partir de 80, 90, 2000, o Brasil teve uma queda muito grande na taxa de natalidade. Resultado, nós temos muitos alimentos, só que eles são mal distribuídos. Então a teoria do Malthus, ela durou bastante. Se for ver, 1800 até mais ou menos 1950, uns 150 anos de teoria, tá? Que é quebrada com a ideia do maquinário, quando você consegue elevar a produção e a produtividade. Deu para entender? Pessoal, é muito comum cair questões onde se relaciona a Revolução Verde com o maquinário e a teoria malthusiana sendo quebrada. É muito comum isso. Se não me engano, tem um exercício no capítulo, tá? Lembrando que já é livro 2, esse capítulo, tem um exercício que mostra exatamente isso, o crescimento da população e a produção de alimentos. Tá? E aí mostra que a produção de alimentos ela cresce rápido devido a isso aqui. Beleza? Ó, oi, quem que... Ah, tá. Achei que alguém ia perguntar alguma coisa. Ó, segunda introdução, pessoal, os chamados agroquímicos, tá? Agroquímicos eu gosto de dividir no grupo de agrotóxicos e de fertilizantes inorgânicos, tá? É quando você embola tudo isso, né?
Um agrotóxico, ele pode ser dividido em pesticida, inseticida, fungicida, herbicida, né? São aqueles que vão impedir a propagação de algo que seja danoso, tá? Aquela produção, certo? Né? Uma avalanche de insetos. Ah, bem lembrado agora no negócio. Essa pandemia aí, ela acabou meio que encobrindo algumas notícias, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, pessoal, esse ano, tá? Começo de ano aí, fevereiro, março, foi marcado pela maior infestação de gafanhotos, tá? Em regiões ali do chifre da África. Pessoal, a maior nuvem de gafanhotos já registrada aconteceu esse ano e os gafanhotos eles são uma praga, tá, para produções. E aí tem um agravante muito sério porque a gente está falando de país muito pobre, tá, que né, pena para conseguir produzir alimento e nós tivemos essa questão dos gafanhotos onde houve uma redução da oferta de alimento para essa população. Tá? Então, um agroquímico, né, um inseticida no caso, ele seria para tentar evitar essa propagação. Só que os caras não têm grana para poder ter acesso a esse tipo de agrotóxico, que é caro, certo? Então, ficou muita gente lá sem saber o que fazer para poder controlar essa praga. Tá? Depois eu posso até pegar isso aí para comentar com vocês com mais detalhes, tá? Sobre essa nuvem de gafanhotos que invadiu ali regiões do chifre da África, beleza? Aconteceu esse ano, tá? Pode ser que apareça alguma coisa sobre isso, beleza? Então o agroquímico ele é dividido em agrotóxicos e fertilizantes inorgânicos. Fertilizante inorgânico é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Que serve para poder corrigir o solo, beleza? E uma terceira ideia é a biotecnologia, tá? Olha só, a gente tem um início, um protótipo nos anos 50 de biotecnologia, tá? Pode colocar aí. Biotecnologia. Pode seguir? Deixa eu ver o horário aqui. Vamos colocar a segunda fase, tá? Da Revolução Verde, que é anos 2000. Tem muita gente que coloca que essa aqui seria a segunda, essa aqui seria a terceira, e a primeira é a passagem do paleolítico para o neolítico, né? Que é quando nós temos as técnicas de irrigação, né? Os instrumentos cortantes, tá? É, isso aí é relativo, tá? Dá para falar de uma puta revolução agrícola naquela época, não tenha dúvida, tá? E dessas duas aqui. Nossa senhora, mesmo assim ainda tá vindo diesel aqui. Meu Deus. Primeira mudança, pessoal, da Revolução Verde. Agrobiotecnologia. Então, é a evolução da biotecnologia. Tá? Agrobiotecnologia. Segunda, pessoal, agroquímicos, né? Novos agroquímicos, tá? São introduzidos. E se a gente está falando de agrobiotecnologia, a gente já está, ó, começou aqui a separar sementes, né? Uma seleção de sementes. Aqui você já começa a jogar isso para produção e agora a partir da genética. Então agora organismos geneticamente modificados, os OGMs. Nossa senhora, tá foda. Que cheiro ruim, meu. Tá louco. Organismos geneticamente modificados, OGMs. Pessoal, os OGMs são representados pelo triângulo do transgênico, tá? E aí pode escrever na frente o que são os transgênicos. Colocar isso e a gente termina, tá?
Vocês têm prova, tudo, para pelo menos dar uma descansada. Pode pôr assim, ó. Alimentos modificados, alimentos modificados para serem mais produtivos, né, ter uma produtividade maior, para serem mais produtivos e e resistentes às pragas. Além de praga, a diversidade climática também, né? Clima muitos extremos, dependendo do alimento, dá para ele ser resistente a isso. Beleza? Ó, lembra, pessoal, que eu tenho que falar ainda um negócio de transgênico. Então deixa um ponto aí para me lembrar isso. Na sexta-feira eu começo falando sobre isso, que é do protocolo de Cartagena, tá? Mas aí eu falo na semana que vem. Fechou? Beleza, gente? Ó, eu vou já deixar fazer todo o esquema aqui para separar a atividade. Quem quiser ler lá, eu falei que a atividade de hoje ela tem a ver com inclusive com a prova, tá? Com uma questão da prova. Aí eu já deixo separado lá para vocês. Fechou? Então, pessoal, boa prova, tá? Vai dar tudo certo lá, faz com calma, presta atenção e bom almoço também para vocês e bom final de semana. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Tchau pra vocês. Valeu, 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 valeu. Deixa eu parar de gravar.